Olá pessoal, salve salve! Bom, diante da repercussão do último vídeo e da quantidade de perguntas que nós tivemos, aliás, perguntas bastante interessantes, eu decidi fazer este outro vídeo com as respostas a algumas perguntas que o pessoal aqui selecionou para que eu pudesse responder aqui para vocês. Então vamos diretamente ao ponto. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva neste canal, curta e compartilhe com quem for de interesse. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui feita por Lohane, SEV. Muito obrigada pelo vídeo, sempre esclarecedor. Eu que agradeço, Lohane, pelo elogio. Vi aqui nos comentários que a criação do órgão estava prevista para janeiro de 2027. Pode ser que eles adiantem isso? Bom, na verdade, Lohane, nós temos que nos remeter ao texto do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Né? Esse desenho de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai ainda para apreciação do Senado. Então ainda não terminou a tramitação dele. Mas, pelo que já tramitou e já passou pela Câmara dos Deputados e já sofreu emendas na Câmara dos Deputados, este órgão, então, ele, na redação, nós temos a redação original e a redação com as emendas. Na redação original, este órgão seria aplicável a partir do dia 1º de janeiro do segundo ano solar posterior àquele em curso na data da entrada em vigor da presente disposição. Então, seria no segundo ano solar da aplicação. Por que então a gente fala 2027? Porque o segundo ano solar seria, o primeiro ano solar seria o ano de 2026 e o segundo ano solar seria o ano de 2027. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2027. No entanto, com as emendas já aprovadas no parlamento, nós temos que mudou apenas uma palavrinha, né? Que seria de segundo, então a partir do 1º de janeiro do segundo ano, com as emendas foi para terceiro ano. Então aí nós temos, então, primeiro ano, se aprovado em 2025, primeiro ano 2026, segundo ano 2027 e terceiro ano 2028. Então, 1º de janeiro de 2028. Pela redação original, então, do texto, 2027, pela redação com as emendas, 2028. No entanto, falta ainda passar pela Câmara Alta, pelo Senado, para depois ir à sanção ou veto da Presidência da República. Então, nós temos ainda que isso pode mudar, tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser que volte à redação original, que são 2 anos, e aí nós estaríamos falando do 1º de janeiro de 2027, ou pode ser que passe com a redação emendada, que é o terceiro ano, ou seja, 1º de janeiro de 2028. Acho que eu respondi a sua pergunta, Lohane. Depois você deixa aí nos comentários se foi respondido a contento. Gabriela Maro, ou Gabriel Amaro, né, deve ser, 9658. Se eu entendi correto, quem tem caso via materna ainda teria o direito de agir, no caso seria interesse de agir, né? E acabaria pulando este novo órgão e iria direto para a esfera judicial. Está correto este pensamento? Está correto. Qual que é a pergunta aqui? Se o interesse de agir da via materna, pelo fato de não ser tratado na via administrativa, pularia este órgão e iria direto para o judicial. O raciocínio está correto sim, Gabriel Amaro. Ou Gabriela Amaro, porque está tudo junto. O que acontece? Já foi dito, não está aqui no texto, mas já foi dito que os casos de via materna também seriam tratados por este órgão em Roma. Então, pela primeira vez, a via materna seria tratada, então, na via administrativa e não na via judicial. Então, vejam, o intuito, né, o ânimos desta mudança legislativa que foi aprovada é justamente esvaziar os tribunais, tirar a competência dos consulados, dos municípios e também dos tribunais
e passar para este órgão, porque se você cria este órgão que vai tratar de todos os casos de cidadania do mundo inteiro, então todos vão enviar os seus envelopes com seus documentos para este órgão centralizado em Roma, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, redação original, ou 1º de janeiro de 2028, redação com emenda na Câmara dos Deputados. Então, este órgão teria, também pela redação original, 4 anos para tratar do processo, ou 3 anos na redação com emendas. Nós vamos ver também isso mais adiante. E a via feminina, a via materna, ela também seria tratada neste órgão, segundo o que está sendo dito. Não está ainda escrito aqui desta forma, mas é o que está sendo dito. Então a via materna também não pularia essa questão, porque a princípio você sim teria interesse de agir na esfera judicial, caso este órgão não trate da via materna, ok? Mas perde-se o interesse de agir na esfera judicial se este órgão sim tratar da via materna. Vamos lá para Ricardo, R7X6M. Doutor, filhos menores não registrados, nascidos antes do decreto, intrajudicial ou fazemos o benefício de lei e esperamos a decisão da corte? Bom, Ricardo, aqui no escritório a gente tem recomendado que as pessoas façam sim um registro dos filhos menores, até porque uma decisão da Corte Constitucional ela vai ter efeito para todos, para todas as pessoas. E o efeito da declaração de inconstitucionalidade de uma norma ou de um trecho de uma norma é a extirpação daquela norma do mundo jurídico e ela deixa de produzir efeitos e os efeitos já produzidos voltam ao estado anterior, ao status quo ante. Então, voltando ao estado anterior, você registrou o seu filho, então, por via do ius sanguinis e não por via do benefício da lei. Eu sei que tem colegas, vários inclusive, dizendo o oposto, para que não registrem, para não aceitar o benefício da lei. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: você não perde nada em fazer o registro do seu filho menor desta forma que o consulado. Aliás, pelo contrário, né, a gente entende aqui no escritório que você está assim, agindo assim, garantindo o direito do seu filho e uma posterior modificação pode vir a beneficiá-lo, não vai qualquer decisão da corte não vai vir a prejudicar. Então é o tal do pior do que está não fica, ou seja, se você fizer o benefício da lei, você garante que ele foi registrado dentro das normas e se nada acontecer na Corte Constitucional de positivo, não vai prejudicar e você também não perdeu o prazo. Então essa é a análise que nós estamos fazendo do benefício da lei. Faça o benefício da lei. Aliás, quem tiver condições, faça ambos, o benefício da lei e também entre na via judicial para questionar, porque se vocês prestarem bastante atenção nas declarações de vontade, não está escrito em lugar algum que o seu filho vai receber a cidadania por benefício da lei, por ius sanguinis, não está dizendo nada. É uma declaração de vontade de aquisição, ou seja, por aí a gente infere que vai ser uma atribuição por via secundária e não primária. Então a gente entende que sim, eles estão pensando em algo que não seja a aquisição do ius sanguinis, mas não está nas declarações de vontade, se vocês lerem toda ela, não está escrito que a atribuição será dada por benefício da lei. Tanto é verdade que a gente aqui no escritório orienta a protocolar também uma reserva de direitos, dizendo que caso o entendimento do consulado seja não pela atribuição do ius sanguinis, mas sim por alguma outra atribuição que não seja do ius sanguinis, se reserva o direito de acessar as vias judiciais. Fundamentalmente isso, porque não está na declaração de vontade escrito que a sua criança vai receber por benefício da lei. E nem por ius sanguinis não está escrito nada. Está escrito apenas a vontade de aquisição, mas é óbvio que uma pessoa que declara a vontade de adquirir a cidadania, então vontade de adquirir, ela então não quer dizer que vai retroagir necessariamente, né? Que vai retroagir a data do nascimento.
Então seria uma aquisição por via secundária que teria validade a partir do momento do dia em que os pais comparecem ao consulado e fazem a tal declaração. Então este é o entendimento, não deixar correr este prazo in albis, ou seja, não fazer nada, que equivaleria a deixar essa criança vulnerável do ponto de vista da nacionalidade italiana, né? Deixar ela possivelmente até sem a nacionalidade italiana no futuro, caso o resultado da corte não venha a ser favorável, positivo, ok? Então, pelo menos você garantiu o benefício da lei, teria garantido o benefício da lei. E não perde em nada caso haja uma decisão favorável da Corte Constitucional, obviamente o efeito de uma declaração de inconstitucionalidade no todo ou em parte, que é o que a gente acredita, que vai ser uma declaração de inconstitucionalidade em parte, né? Tirando aquela frase que traz o elemento da retroação, o elemento retroativo, né? Anche prima dell'entrata in vigore di questo articolo, antes mesmo da entrada em vigor deste artigo. Então é aí que está o cerne, e que é inclusive o questionamento do juiz Alessandria de Turim, que a ordinanza di rimessione dele verte fundamentalmente sobre isso. Lá nos pedidos está justamente a análise por parte da Corte Constitucional acerca da retroatividade. Não há nada mais do que isso nos pedidos. Então a Corte vai se debruçar nesta ordinança sobre a retroação. Em outras ordinanças que vierem a ser levantadas, sim, pode haver outro questionamento que vai ser analisado possivelmente em conjunto, assim como fez a própria Corte Constitucional recentemente, no julgamento em julho, no fim de julho deste ano, com a sentença 142 de 2025, que reuniu todos os julgamentos que estavam, todos os recursos, né, que levaram à Corte Constitucional. Primeiro foi o de Bolonha, depois teve o de Roma, Florença e Milão. Então todos eles foram julgados em conjunto. Então é possível também que a Corte faça esse julgamento de todos os recursos conjuntamente, ok? Bom, vamos lá, até porque esse também não era o escopo do vídeo, né? Vamos a outra pergunta aqui. Boa tarde, doutor Orlando. Eu li em algum lugar que a Corte aceitaria processos até 2028. Está errado? Obrigada. Márcia M. Sintire, 6652. Bom, Márcia, aqui só uma questão de terminologia. Não é a Corte, seriam os tribunais, né? A Corte são cortes superiores, né? O processo é protocolado em primeiro grau de jurisdição lá no tribunal. Ok. Então, relendo a sua pergunta, eu li em algum lugar que o tribunal, não a Corte, aceitaria processos até 2028. Está errado? É exatamente o que a gente veio conversando aqui antes. Se prevalecer a redação deste órgão aqui, a criação dele no segundo ano solar, nós temos que seria até 2027. Com a emenda, nós ganhamos um ano, digamos assim, né? O trabalho dos deputados que, em grande parte do Partido Democrático, que fizeram este trabalho para a mudança, o Tony Ricciardi, o Fábio Porta e tudo mais. Para não ser injusto, não vou ficar citando os nomes, né? Porque tem outros deputados também envolvidos. Mas, sobretudo, estes que são os eleitos na circunscrição estrangeira, circunscrição, no caso do Tony Ricciardi, da Europa, e o Fábio Porta, aqui da América do Sul, Sudamérica. Então, aqui no caso, se prevalecer então o texto original, nós temos 1º de janeiro de 2027. Se prevalecer o texto com emendas, 1º de janeiro de 2028. Este é o prazo para fazer o processo judicial. Até este prazo, terminado este prazo, com a criação, instituição deste órgão em Roma, todos os processos terão que passar por ele. E aí nós vamos ter que aguardar o deslinde, a tramitação interna deste processo para então acessar, eventualmente e possivelmente, as vias jurisdicionais ou judiciais. Né? Porque exatamente você só vai poder estimular o poder judiciário, diante de uma negativa deste órgão. E quando que nós vamos ter uma negativa deste órgão? Após
os tais 3 ou 4 anos de análise. Nós vamos ver aqui também que isso foi objeto de emenda. Gustavo Cristofoletti, 978. Não entendi muito bem, mas quem já protocolou e já tem data de julgamento, mesmo pós-decreto, o que muda? Bom, não muda nada. Se você protocolou o seu processo, pelo que eu entendi aqui, você protocolou o seu processo antes do decreto? Não, você está falando pós-decreto. Mesmo processo pós-decreto protocolado nesse ínterim, né, a gente está no momento em que a lei mudou e o órgão vai ser instituído ou em 2027 ou em 2028, a depender do que passar, né? Que a gente já discutiu isso agora. Tá. Então, quem já tem o processo protocolado agora e inclusive já tem até a data da audiência, que ele falou data de julgamento, mas no caso é a data da audiência, então não muda nada. É justamente isso que nós estamos tentando explicar aqui no vídeo anterior, que é justamente para quem entrar agora não vai mudar, vai ser analisado à luz do direito material atual, que é o direito do decreto, porém vai ser questionado do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade da matéria que ele veicula, que essa lei, o decreto e a lei de conversão veiculam. Então, possivelmente, é possível que haja uma decisão da Corte Constitucional Italiana e que venha a declarar parcialmente ou no todo a inconstitucionalidade da lei de conversão, do decreto. Bom, vamos lá. Daniel GMSS 1792. E quem é via materna ainda poderia ir direto ao judiciário sem passar pelo órgão? Daniel, a gente comentou isso agora, né? Então, a via materna é possível que eles incorporem a este órgão e aí perde-se também, a via materna, o direito de agir na esfera judicial. Então vai ter que também passar por este órgão, pela análise deste órgão e também aguardar este prazo para poder, então, se caso o processo for rejeitado, acessar e haver matéria para impugnação, entrar na via judicial. Vamos lá, mais. Muitos elogios, que aliás eu agradeço todos os elogios, mas eu vou pulá-los porque não é o caso. Quem está perguntando isso? Fê Correas. Quem não entrar pela judicial por agora vai passar por uma situação muito complicada. Cada vez mais claro que o decreto Tajani só foi uma forma de criar medo e segurar o volume de solicitações, enquanto a real estratégia para barrar a cidadania não entra em vigor. É o que a gente entende, né? Eu usei, né, o Rafael, num vídeo mais aí para trás, a palavra estratagema. Nós temos sim em curso, né, algumas mentes, ou talvez uma, por trás disso tudo, que na verdade se trata de um estratagema, que é para barrar a quantidade de processos no judiciário e também nas vias administrativas, né? Mas a gente entende que mais no judiciário, porque isso é um fenômeno recente, porque as vias administrativas já estão aí há anos, há décadas, entupidas de processos que não tinham deslinde, né? não terminavam. E por isso, aí sim, criou-se o interesse de agir na esfera judicial por conta da morosidade dos consulados, porque aí você criou um fundamento jurídico para poder entrar, acessar o judicial, porque os consulados demoravam tanto e pessoas morriam na fila, não efetivamente lá na fila, né? Morriam esperando, né? Cadastravam-se na fila, demorava tanto tempo que a pessoa poderia até morrer em 10 anos, né? Então, obviamente, se você tem uma demora excessiva para fazer valer um direito, equivale a negar o direito. Então, essa era a fundamentação jurídica dos processos chamados contra-fila, os contra-fila, né? Que foram muito difundidos aí nesses últimos anos até a emanação do decreto e da lei de conversão. Mais adiante, então, Linux root 4392. Depois de formar a fila deste órgão em Roma, as pessoas vão poder ir direto ao judiciário? Estão fazendo ações para ganhar tempo e ir esticando o tempo. Sim, estão tentando esticar o tempo.
Só que a questão é a seguinte, depois não vai ter fila nesse órgão, é isso que vocês têm que entender. Linux, não vai existir fila. A ideia da criação deste órgão é justamente a inexistência de fila. Por quê? Vai ser um órgão que, em tese, vai estar aberto. É óbvio que com 55 funcionários em PHTerwall e 30 assistentes, ou seja, 85 pessoas, para tratar do mundo inteiro, é óbvio que, assim, parece óbvio, né? Que eles não vão dar conta, né? A não ser que eles trabalhem mais, não sei, ou chamem mais pessoas. Fato é que a criação do órgão é justamente para deixar as portas abertas. Então eles vão, em tese, receber a quantidade de processos que forem sendo enviadas. Essa quantidade de processos, então, vai ser processada ali. Se vai terminar ou não nos 3 ou 4 anos, aí é uma outra história. E se não terminar nos 3 ou 4 anos, então a gente tem sim interesse de agir na esfera judicial. Volta-se a ter o interesse de agir, mas aí você já vai ter esperado 3 ou 4 anos para depois, então, haver interesse de agir na esfera judicial. Tá? E não vai ter fila. Então, em tese, este órgão vai receber todas as demandas, né? Justamente para acabar com o interesse de agir na esfera judicial, que é o intuito de toda essa reforma. Quando eu falo estratagema, às vezes é uma palavra muito forte, né? Mas o que eu estou dizendo é, somando o decreto Tajani, a lei de conversão, este próprio projeto de lei, então tudo faz parte de um estratagema, né? Para acabar com os processos judiciais, desafogar os tribunais. A gente já viu lá no vídeo passado do PNRR, o Plano Nacional de Reconstrução e Resiliência. Então existe sim um intuito de desafogar o judiciário italiano dessas ações, até porque eles têm esse compromisso de reduzir os prazos processuais, né? Então a Itália assumiu esse compromisso e tem que cumpri-lo, até porque ela está se valendo de fundo da União Europeia. Então eles vão sim tentar cumprir. Aí vem o Rafael Milani Carafa e comenta. Ele comentou que não vai existir fila. Exatamente, Rafael. Você entendeu muito bem. Aí o que ele está falando aqui, o Rafael? Ele comentou que não vai existir fila. Ou seja, você vai entrar, vai ter que esperar uns 10 anos e assim entrar com o processo alegando que não houve retorno. Não são 10, né, Rafael? São 3 ou 4 anos. Diferente de como era no consulado, onde você entrava em uma fila e já sabia que iria demorar 10 anos e protocolava um processo judicial. Agora não vai ter fila ou qualquer garantia de recebimento, pois vai tudo por correio. Sim, vai tudo por correio. Vão receber a pasta e jogar em um canto. Ou seja, da maneira que foi pensado, você vai demorar uns 15 anos se tudo der certo. Não é isso tudo, tá, Rafael? Seria os 3 ou 4 anos que estão previstos. Aí você passa a ter o interesse de agir na esfera judicial se eles não cumprem esse prazo. Então tem isso também. Só que aí você vai ter esperado 3 ou 4 anos. Por isso que a melhor hora de entrar é agora, antes da instituição deste órgão aqui. Linux Root de novo? Não, vamos pular. Rosilene Meliá. E para via materna, o que irá acontecer? Já falamos. Só será via Rosilene Amélia, não é Meliá, desculpa, Amélia. Rosilene Amélia 891. Será só via judicial também ou devo me preocupar? Não, não será via judicial, será exatamente via administrativa segundo o que estão dizendo, né? Que vai ser pela via administrativa também, tá? Nesse sentido, então, a gente termina aqui as perguntas que foram selecionadas. Eu queria agradecer a vocês que estão comentando. Se quiserem também podem comentar neste vídeo, que aí a gente faz a tréplica, né? Quem não se sentiu respondido, por favor, também pode comentar. Então, agradeço a audiência e até o próximo vídeo.